Fala, ninjas de Konoha, beleza? Boruto usa maquinária. E bom, galera, eu tô aqui jogando Clash Royale. Dessa vez eu vou jogar com meu colega. Lembra do Pablo, aquele que eu falei pra vocês? Então, eu vou chamar ele. Eu vou batalhar com ele na batalha de estratégia de amistosa. Na batalha amistosa de estratégia. Só espero que ele aceite. Ele tá online, eu já falei com ele sobre a gente fazer um vídeo. E eu consegui fazer meu vídeo com ele, galera. Se inscrevam lá no canal dele. Eu fiz um vídeo de como chegar no canal dele. E bom, galera, ele não tá aceitando. Vou chamar ele pra batalha em dupla. Sei que o nome dele vai Corinthians, mas tudo bem. E entrem para o meu clã Game of Thrones, que eu vou mostrar ali pra vocês e tal. Vocês precisam entrar pro meu clã. Vocês não precisam, mas poderiam entrar pro meu clã, porque isso é mais legal. Ele não tá entrando, aceitando. Ele não tá aceitando, galera. Tem que ver. Ele não tá no meio de uma batalha. Por que ele não aceita? Eu acho que ele tava gravando. Galera, como vocês podem ver, já são 2h03, eu tô gravando. Eu esqueci que ia ter vídeo hoje. Eu tive sorte que eu lembrei e tal, que eu pensei que hoje era segunda-feira, entendeu? Ontem eu tava pensando que ainda era domingo. E hoje eu tô pensando que ainda era segunda-feira. Aí depois que eu fui lembrando e vi que hoje é terça-feira. Entrou, finalmente aceitou. Boa, galera. A internet não tá muito boa, né? Acho melhor isso que vai ajudar mais. Tem que ter estratégia. E acho que esse eu não gosto de esqueletinho longo. E esse eu não suporto os azap. Ó, vou jogar com ele, galera. Só veio carta ruim, não veio nenhuma cartinha boa não, mas... né, galera, o que pode acontecer? Sorte não é uma coisa que se tem sempre. Eu, por exemplo, sou a pessoa mais azarada. Você nunca vai conhecer uma pessoa mais azarada que eu. Aí eu vou batalhar contra o esqueleto gigante. E com certeza eu vou perder a batalha. Porque eu sou muito ruim, sabe? Tipo de pessoa que não sabe jogar Clash Royale. Então, sou eu. Tanto que eu ainda sou Arena 7. Tá, galera. Vamos dizer que não é fácil chegar nessa arena. Esse aqui é o meu plano. Vou lançando esses aqui. Pra ir derrotando e tal. Aí vão quebrando as torres dele aos poucos. Aí isso vai ajudar muito mesmo. Sabe o que ajuda muito? Pois é, vai ser assim mesmo. Engraçado que o gigante quase não leva vida, né? Aí, príncipe versus cavaleiro. Que nós temos que ser cavaleiros e não príncipes. Eita, já perdi uma torre. Eu protejo o ataque. Nem sei se proteger seu ataque. Isso, boa. Só vou proteger, galera. Não vou atacar. E é assim que eu vou tentar ganhar. Protegendo e não atacando. Protegi. Pronto. Porque, galera, o macete é proteger, que aí você ganha. Eu não sou uma pessoa boa com... Né, carta que usa pouco elixir. Porque, sei lá, cara, pra mim fica muito ruim. Eu tô perdendo. Não tenho muitas chances de ganhar.
Aí ele lança a gangue dos esqueletinhos bomba, que é um esqueleto bomba grande e um esqueleto bomba pequeno. A saga dos bombadões. E eu perdi muito feio pra ele. Galera, tô muito azarado. Chegou a dar tristeza. Perdi muito feio pra ele. Depois eu vejo esse aqui de Biel. Eu vou jogar agora uma batalha em dupla com ele. Porque eu queria jogar uma batalha em dupla com ele. Pronto. Tomara que ele aceite logo, né, galera? Porque ele não pode demorar muito. Então, porque ninguém gosta de demora. Tomara que ele use um deck bom. Meu deck não é bom. Então, praticamente ele que vai carregar o time, né, cara? Não se esqueçam de se inscrever no canal dele. E ele tem Mega Cavaleiro, então... tá bom, cara. Eu gosto de jogar com pessoa que tem Mega Cavaleiro, entendeu? Porque, sei lá, eu gosto de usar Mega Cavaleiro. E ele é muito bom. Ó, precisamos de alguém pra atacar no alto. Será que eu não fiz? Boa! Quase que destruímos eles tudo. E eles nem encostaram na nossa torre. Vou até usar ele. Coletor de elixir eu acho uma carta muito inútil. Porque sei lá, cara, como é que ele coleta elixir? Ele não faz absolutamente nada, ele fica parado. Dizem que ele coleta elixir, mas isso não parece acontecer. Galera, você sabia que... Não, sei lá, eu ia falar uma coisa inútil, que o Spark era minha... Foi simplesmente a minha primeira carta lendária. Que a primeira carta também não tem como ser. Mas foi a minha primeira carta lendária. Por mais que o cara use Valkyria, ele joga bem. Ele joga bem. Se bem que ele não tá muito de proteger, né? A gente não tocou na torre dos outros ainda. Boa! Sim, vai. A gente precisa aqui, eu tô precisando e tal. Necessidade. Será que a bruxa vai conseguir atacar eles? Vamos ver se ele vai atacar. Bora ver se a gente vai conseguir ter uma defesa boa daqui. Cara, eu não suporto essa Valkyria, mano. Ela simplesmente é uma carta que me dá raiva. A Valkyria parece um pouco com o Executor nele, só fica com o Marcelo Jerônimo. Deixa eu botar essa bruxa aqui pra proteger. Então eu quiser botar aqui muito sim. Mas já era. Não sei se eu vou perder, se eu vou ganhar. Mas você já sabe, porque você pode muito bem pular o vídeo e ir um pouquinho mais à frente do vídeo pra saber se eu vou perder ou se eu vou ganhar. Então você praticamente já sabe. Eu não sei porque isso tá acontecendo ainda. Então dá pra você pular o vídeo e saber se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Provavelmente eu vou perder. Provavelmente, muitíssimo provavelmente, eu vou perder. Vamos usar o esqueleto gigante, que vai servir muito. E acabou que a gente nem tocou na torre deles. Bom, agora eu vou sair e vou ir uma batalha com cara de elixir tribo. Eu tô com muita azar, galera. Eu não tô ganhando nenhuma. Tem noção? Perdi em todas pra ele já. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê like.
O vídeo ainda não acabou, mas eu tô nessa batalha aqui com ele. E eu já vou... Que carta mais inútil. Aquele negócio ali, coletor de elixir. Um macete, galera, é você ir lançando as melhores cartas quando o elixir tá bom. Aí tu só lança a carta boa e você vai ganhar o cara. Só que ele tá pensando muito, entendeu? Ele pensa demais antes de jogar. Eu não, eu só vou jogando as melhores cartas e pronto. O melhor jeito de ganhar é um elixir bom. Quando o elixir tá muito e tal, tá muito bom mesmo. O melhor jeito de ganhar é fazendo essas coisas. Ó, quase destruiu uma torre dele enquanto ele não destruiu nenhuma minha, nem tocando as minhas. Mas tá difícil aqui de ganhar, porque ele tá sendo um desafio bom. Não bom, tá sendo um desafio muito ruim. Eu não tô gostando disso aí não, mas eu não queria estar perdendo feio assim. Ó, continuar lançando de carta boa. Já encostou na minha torre, já encostou na minha torre. Lançando carta boa, só lançando carta boa. Talvez agora já consiga ganhar ele. Eu sou bom com essa coisa de elixir. Quando o elixir fica mais forte, eu consigo, eu sou muito bom nessas coisas. Eu não sou o melhor, nem um pouco, não tenho nem chance de ser melhor. Mas eu sei que eu sou bom. Mega Cavaleiro e Executor junto. Caramba. Ih, gastou elixir e o clone de palhaçada. Porque foi burro. Eita, eu não tô muito bom, galera. Eu geralmente sou melhor nisso aqui. Só que eu tô horrível. É, agora ele conseguiu fazer aqui. A única que eu menos queria que ele fizesse alguma coisa da vida. E tá com mais chance de ganhar, galera. Mas eu não posso desistir, não. Caramba! Não! Esqueci, eu já pensei que tava em morte súbita. Daí tem que ir acumulando um daqui de trás. Os mais fortes, reforçados. Ó, tem que ganhar ele, tem que ganhar. Aqui ou é ganhar ou não é nada. Aí ele vai e me joga lá pra outra torre. Não, pra mim acabar com a outra torre dele. Ganhei ele, galera. Eu consegui ganhar ele. Mas bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, senão o YouTube não envia vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Valeu, galera. Falou e tchau.